Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico. Outro dia um amigo meu me perguntou: você conhece bem eletrônica, eletricidade? Você sabe sobre esses equipamentos que prometem economizar energia? Aquele que você pluga na tomada e ele te dá uma economia de 30% a 40% de redução na sua conta de luz no final do mês? Eu falei, eu já ouvi falar, mas isso aí com certeza não funciona. Se você pretende comprar um, é melhor não comprar. Mas ele ficou um pouco na dúvida, eu expliquei por que não funcionava e resolvi fazer um vídeo sobre isso. Então eu comprei um desses aparelhos aqui no Brasil, via Mercado Livre, um economizador de energia, justamente para a gente testar, abrir, ver o que tem dentro e confirmar o que isso efetivamente faz. Então, muita gente já viu por aí anúncios prometendo aí redução de até 40% na conta de luz, apenas conectando a tal caixinha na tomada, que são os famosos economizadores de energia. Eles parecem até profissionais, têm LED, carcaça bonita, placa eletrônica e juram fazer mágica. Então, nós vamos abrir um desses dispositivos aqui e vamos ver qual a verdade sobre economizar energia elétrica, ok? Eu vou abrir e mostrar para vocês e desmontar ele aqui. Ele veio nessa caixinha, chegou ontem para mim. Eu comprei direto aqui no Brasil, embora os sites da China vendam também, tá? Mas esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Vem um manual. Um manual de instruções em inglês, tá? Não vem em português. Um inglês de péssima qualidade aqui, você praticamente nem entende o que ele fala. Tão misturado que está aqui o texto. Ele mostra aqui uma forma de onda senoidal com alguns ruídos e depois uma forma de onda sem ruídos. Okay? Mostra aqui que a conexão dele é direta na tomada. Tem um guia de uso aqui dizendo para plugar na tomada, em qualquer tomada da sua casa. E de acordo com os dispositivos, a quantidade de dispositivos e carga que você usa, você pode usar um ou mais desses economizadores. Ele está aqui dentro. Tem um apoio e mais nada. Ele é bem levinho. Tá? A gente nota que tem dois LEDs verdes aqui. Aqui está escrito Electricity Saving Box, quer dizer, caixa de economia de energia elétrica. Intelligent Energy Saver, né? Economizador inteligente de energia. Vamos ver qual é a inteligência dele, se é que tem alguma. Tem um selo aqui de Quality Check Pass, quer dizer, de checagem de qualidade, que foi testado, né? Então alguém plugou lá e viu se ele ligava. Aqui diz qual é o modelo, a tensão que ele trabalha entre 90 e 250 volts, a frequência 50 ou 60 Hz, carga máxima 30 kW, tá aqui, ó, 30 mil watts, 30 kW, ou seja, a sua rede pode consumir até 30 kW. Bom, isso é um valor absurdo, né? Não sei se precisaria mais de um desses nesse caso, né? Tem um test number aqui e aqui dizendo Electricity Saving, uma palavra aqui que não existe. Eu acho que ele queria escrever Spike, mas está escrito Spike com XE no final, Buster. Ok? Então vamos abrir, vamos desmontar esse negócio e ver o que tem dentro efetivamente e vamos fazer os comentários, ok? Bom, vamos abrir esse negócio aqui, né? Eu não vi nenhuma entrada de parafuso, aqui parece que não tem parafuso nenhum, então parece que é só encaixe mesmo. São as travinhas aqui. Ele abre fácil. Não tem nada dentro, né? Nada. Olha só, pessoal. Temos alguma plaquinha de circuito impresso com resistores aqui embaixo. Resistores, limitadores e dois LEDs. Olha isso. Nada mais. Isso já dá para notar. Ele indica que tem um fusível aqui, F1. Mas no lugar dele tem um resistor, que nem fusível tem.
2 LEDs e uma série de resistores aqui. Deixa eu ver se tem algum capacitor aqui. Não, é tudo resistor. R1, R2, R3 e R4. 4 resistores, indica aqui a entrada do AC, VAC. Ou seja, é uma plaquinha para acender LEDs. Mas antes, pessoal, lembrando que a JLC PCB, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém ótimas promoções, especialmente na versão de placas de 6 camadas, mas tem uma série de serviços especiais para a placa de circuito impresso, começando pela placa tradicional de fibra, passando por placas flexíveis, placas de núcleo metálico, placas especiais para alta frequência, montagem de circuitos em placa, stencil para SMT, layout de placa de circuito impresso a partir do circuito, além dos serviços especiais de impressão 3D, fabricação em CNC e partes mecatrônicas, uma solução completa para quem faz prototipagem. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Eu esperava que tivesse aqui um capacitor. Ó. Você vê que tem uma posição aqui com 4 travas, que é para colocar capacitor, e nem isso eles colocaram. Ou seja, esse aqui é o golpe do golpe. Porque mesmo que tivesse um capacitor aqui, ele não serviria para economizar energia. O que acontece? De onde vem esse mito? Vou explicar agora, aproveitar e explicar aqui a situação. Vamos dar uma ligada nele aqui, né? Ver se ele funciona. Pelo menos acende o LED. Vou pegar aqui essa tomada, vamos conectar. Ele acende aqui o LED. Bem fraquinho, mas acende. Tá? Então, em vez de economizar energia, ele gasta energia, porque ele tem que acender 2 LEDs aqui. Então, da onde é que vem essa situação, pessoal? O que a gente nota aqui? Que a gente quer uma fonte simples, é só uma fonte aqui que nem capacitor tem uma série de resistores para limitar a corrente para os LEDs acenderem. Ou seja, absolutamente nenhum circuito de controle de potência, nenhum chip de correção ativa e nenhum filtro dinâmico, não tem nada dentro desse produto. Ou seja, ele só serve para acender LEDs. E de onde vem o mito? Bom, os vendedores afirmam que o aparelho reduz energia corrigindo o chamado fator de potência. Inclusive, ele cita aqui a palavra fator de potência, nesse inglês péssimo aqui de tradução do chinês, e que através de um capacitor ele faz esse ajuste. A ideia seria, colocando o capacitor na tomada, a casa consumiria menos da rede e a conta cairia. Só que existe um problema. Nas residências, a concessionária não cobra a chamada energia reativa, que é aquela que o capacitor teoricamente corrige. Ela cobra apenas pela potência real, aquilo que efetivamente gera trabalho, calor, movimento, luz. Então, mesmo que um capacitor reduzisse a potência reativa, isso não muda absolutamente nada para a conta de luz residencial, que é um caso até que não é nem esse aparelho. Alguns que eu achei ele muito leve, alguns que tivessem algum capacitor aqui para botar em paralelo, também não fariam o prometido. Mas vamos pensar um pouco. O que acontece se a gente efetivamente colocar um capacitor em paralelo na tomada? Primeiro, só uma lembrança aqui, pessoal, que quando a gente fala de consumo elétrico, existem 3 grandezas importantes. A primeira se chama potência real, que é aquilo que eu acabei de comentar, que é a energia que vira trabalho. Por exemplo, um calor no chuveiro, luz nas lâmpadas, um movimento nos motores. A chamada potência reativa, que é uma energia que vai e volta sem ser consumida. Essa é criada por campos magnéticos, geralmente por equipamentos que têm motores e transformadores. E a potência aparente, que é uma combinação das duas, que é o que efetivamente circula no sistema. Mas o que acontece é que a potência real é a única que aparece na sua conta de luz residencial. É aquela que o medidor residencial efetivamente marca. A potência reativa ela não é cobrada em residências. Isso só acontece em indústrias, porque tem um alto consumo de energia reativa em função de muitas máquinas e muitos motores de altíssima potência. E lá sim colocam-se capacitores de modo a reduzir o fator de potência e evitar as multas que a concessionária cobra quando o fator de potência está muito distorcido na indústria. E isso não se aplica a residências. Nenhuma concessionária no país cobra por
potência reativa em residências. E onde é que entra o capacitor aí nos chamados economizadores? O argumento da venda é o seguinte: o capacitor corrige o fator de potência, reduz a potência aparente e a conta de luz diminui. Soa bonito, mas é incompleto, né? Porque vamos separar o que é verdade do que não é. O capacitor pode melhorar o fator de potência em instalações com muitos motores, como na indústria? Sim, verdade. Outra, melhorar o fator de potência reduz a conta de energia residencial? Mentira. Por quê? As casas pagam somente pela potência real. O capacitor não interfere em nada. Por exemplo, um quadro elétrico na nossa casa, a gente tem instalado lá na casa lâmpadas LED, TV, computador, geladeira, micro-ondas, chuveiro e tomadas em geral. Quando alguém instala um capacitor em paralelo no quadro, vamos que aqui tivesse um capacitor dentro, né? Tem até o espaço para botar ali um capacitor. O que efetivamente acontece? Bom, no caso de um chuveiro, ou um ferro, ou um aquecedor elétrico, vai consumir apenas a potência real, ou seja, 100% da energia convertida em calor. Claro, com alguma perda paralela aí por outros efeitos. O capacitor aí não altera nada no consumo. Agora vamos pensar para lâmpadas LED, TVs, computadores. Esses aí usam fontes chaveadas. Fonte chaveada, normalmente, nesses aparelhos tem correção interna. Então um capacitor externo também não reduziria consumo nenhum e só pode causar até distúrbios e até falhas com o tempo. E, finalmente, por exemplo, geladeiras, ar-condicionados, motores. Bom, nesse caso, a gente tem potência reativa, mas ela não é cobrada em residências. O capacitor alivia um pouco a rede, mas não altera o quilowatt-hora da conta. Em alguns casos, o capacitor pode causar até uma sobrecarga em partidas de compressores, por exemplo, quando você exagera na correção do fator de potência. Ou seja, nenhum equipamento gasta menos energia real. Nenhum. Isso é completamente falso. Por que o economizador parece influenciar algumas pessoas? Bom, eletricamente acontece o seguinte: a corrente reativa diminui. A corrente real permanece igual. O medidor mede em kilowatt, que é a potência real, então a conta continua exatamente igual. A potência reativa caiu, mas a potência real permanece idêntica. Logo, o valor da conta não muda. Por exemplo, o capacitor melhora o número do fator de potência, mas não melhora a eficiência dos aparelhos, porque eficiência só depende da potência real e não da reativa. Então esse tal capacitor que coloca-se aqui dentro pode até diminuir aquilo que a concessionária não cobra e não diminui aquilo que ela cobra a você. Ok? Então, conclusão aqui é que o economizador só economiza energia que você já não pagava. Instalar capacitor no quadro não deixa os seus aparelhos mais eficientes, só deixa o vendedor mais feliz. Se esse aparelho economizasse energia de verdade, as geladeiras e TVs já viriam com ele de fábrica, concorda? Porque o objetivo do fabricante do equipamento não é gastar mais energia, pelo contrário, né? Ele quer que o seu equipamento seja econômico. Bom, e tem gente que também coloca, por exemplo, o capacitor em série com o equipamento, que aparentemente estaria reduzindo o consumo. Mas o que acontece quando você bota um capacitor em série com o equipamento vai funcionar de forma pior. Porque, por exemplo, se for um motor, ele vai fazer menos força, vai te entregar menos rendimento. A lâmpada vai acender mais fraca, uma lâmpada incandescente. E uma fonte vai trabalhar estressada, tentando compensar a queda de tensão que você tem quando você coloca um capacitor em série. Então, na prática, pessoal, não existe mágica. Existe, nesses casos, uma queda de desempenho quando você coloca, por exemplo, em série, que seria uma das opções. Bom, e para concluir, fica claro de que esses equipamentos são um completo engodo. Esse aqui ainda achei pior do que outros que eu andei vendo por aí, de outras pessoas que olharam esse equipamento por dentro. Ele teria um capacitor aqui. Esse capacitor, que não vai fazer absolutamente nada na sua conta de luz, seria uma forma mais ainda econômica de vender esse produto. Ou seja, eles limitaram o produto a duas luzinhas de LEDs aqui acendendo direto da sua tomada e sem segurança nenhuma, hein? Não tem fusível e não tem nenhum capacitorzinho para diminuir a tensão da rede. São puros resistores aqui fazendo a redução da tensão num circuito resistivo. Ok? Totalmente fake e errado esse aparelho com essas instruções e tudo aqui. O maior inimigo da conta de luz não é a concessionária, embora eles cobrem aí tarifas
exorbitantes muitas vezes. É uma questão de desinformação quem busca reduzir a sua conta de luz através desses tipos de dispositivos aqui. Eles vendem promessas e não tecnologia. O caminho verdadeiro para a economia de energia é usar, por exemplo, lâmpadas LEDs de boa qualidade, eletrodomésticos eficientes. Hoje em dia tem eletrodomésticos que consomem muito menos do que os antigos, principalmente equipamentos que têm motores, que usam tecnologia inverter, eles consomem muito menos energia do que os anteriores. Uso consciente, obviamente, isso faz diferença, e instalações elétricas bem feitas e seguras. Isso também faz bastante diferença na conta de luz. Isso sim altera a conta no final do mês. Ok, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro aí que não deve jogar o seu dinheiro fora comprando esse tipo de equipamento. Ele tem essa aparência aqui, mas pode ter várias outras. Todos vão ter o mesmo papel. No máximo, ele teria um capacitor aqui dentro que também não faria diferença nenhuma para sua conta residencial. Então não caia nessa, não compre esses equipamentos e comuniquem a quem seja próximo a você de que não vale a pena usar isso. Se você estiver usando isso na sua tomada, eu recomendo que tire, porque provavelmente ele está gastando mais energia do que economizando, ok? Bom, era isso que eu queria falar aí sobre os economizadores de energia elétrica. Se gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.